Fala, minha gente, boa tarde. Boa tarde pra você. Boa tarde, amigos. Boa tarde, pastora boa Leite. tarde, meus amores. Bem-vindos a mais um Entre Família. Bom demais ter você aqui por a companhia da tarde até às 4. Tamo junto por aqui. Como é que tá? Hã? E o coração? Tá batendo forte? Tá apanhando forte? Olha, o meu coração de 40 tá ótimo. Tô pra descobrir como é que tá o coração dos 51. Saudade quando o coração batia. Agora só apanha. Ei, ai, ai. Nós vamos falar sobre saúde cardiovascular e metabólica após os 40 anos. O risco invisível, dizem que parece que tá tudo bem. Quarentinha. Oxe, é verdade. Quarentei esse ano e aí vamos ver, né? Já tô fazendo os exames, as coisas aí pra ver como é que tá o coração, como é que tá os... Pra quando você chegar aos 40, já entrar esperto? Já tá... Não, quando passar, né, dessa... E aquela ilusão que a gente tinha que o maior problema era saber onde tava a chave. Cara, cada dia que passa, descubro mais um problema depois dos 40. Não é? E aquelas dores, né, que aparecem aqui e ali... Acho que você comentou uma vez, né? Não. Que antes... Não comentei nada. Mas qual foi a última vez que você fez exame cardiovascular? Sabendo da sua saúde cardiovascular. Ó, deixa eu ver, tem... que eu fiz 5 um ecocardiograma. Não, tem 2 anos que eu fiz um ecocardiograma e um eletro. 2 anos, 2 muito anos e meio, pouco, mais doutora ou menos. Nicole. Doutora Nicole Queiroz, que é cardiologista, está aqui após 2 anos sem fazer exame. Quando ele fez, tinha 38, agora 40. Isso é igual Mas levar... a cara da doutora não foi boa. Eu tenho menos de 6 meses. Eu fiz em junho, então tem 5 meses que eu fiz. Tudo certo. Tudo certo? Tudo certo. Que ótimo. Não é pra mim, não, que eu faço todo ano. Olha só. Colocar em ordem. Fica aquele negócio, é igual levar o Chevette no mecânico? Mas é melhor vai fazer. Sempre descobrir um probleminha novo, né? Exatamente. Um aqui, outro ali. Mas é igual segredo de adolescente. É melhor saber do que alguém te contar. Exatamente. Saúde cardiovascular e metabólica após os 40 anos. Um risco invisível. Temos presente hoje, por aqui, como já disse, a doutora Nicole Queiroz, que é cardiologista. Nós ainda vamos trazer aqui dados de como anda a saúde cardiovascular do brasileiro. Verdade. E olha, por falar nesses dados, eu fiquei preocupado, viu? Porque até a gente vai trazer mais informações daqui a pouco falando sobre isso, mas mais de 380 mil pessoas por ano morrem devido a doenças cardiovasculares. Uau, então, complicado, é melhor hein? prevenir, cuidar da saúde, não é, Aleixo? Então, porque quando a gente fala de números de mortes, assusta. Mas aí se a gente fazer mais uma pergunta, quantas delas poderiam ser evitadas? Aí assusta mais ainda. Mas em vez de só ficar assustado, a gente para e faz um programa sobre isso. Né? O que eu posso fazer para sair desse grupo de risco aí? Isso é muito importante para você. Verdade. E como bem dissemos ontem, quando o programa ou tema, palestra, sério, que seja para falar de saúde, a gente acaba falando mais de doença, nós vamos hoje conhecer a história da Carolina Barbieri, que escolheu a vida, escolheu a saúde e como ela tem vivido hoje. É a história que nós contaremos para você ao longo do programa. E temos uma na prática, né? Verdade, na prática trazendo aí um desafio, foca na saúde. Você vai ficar ligado, você vai ver, viu? Foca na saúde, como assim? Pois é, fica com a gente aí que você vai saber isso e muito mais aqui no seu Entre Família. Tem mais info daqui a pouco, né? Trazendo algumas informações com ele, Abinal Júnior, né? Ai, esse rapaz é fera, Ai, viu? eu não aguento. Ele estará ali no Mais Info, chamando aquela vinhetinha e tal. Ele vai às ruas, aí ele faz fala povo, ele faz matéria, aí volta, ele mesmo se chama. Aí como agora, outra vez, ele mesmo se apresenta. Ele não é um cara Gente, ontem ele falava que é o apresentador mais amado, mas não tem escolha. Não. Agora, é o que tem pra hoje. Pode fazer menos. A gente ama. Olha, e é nesse programa que, claro, do começo ao fim, nós vamos lembrar a você que no cuidado com a saúde, informação. Por isso, uma médica cardiologista aqui no programa com a gente e a oportunidade de você pedir a revista Máquina Humana. Precisa pagar, Nelson Aleixo? Não, já foi pago. Ela não é gratuita para todo mundo, é gratuita só para você. Perfeito. Verdade. E para falar da Máquina Humana, Darleide veio até aqui, ó. Olha. A caráter, né? Combinando com a revista Máquina Humana, para você entender ao longo de todo o programa. Você tem que pedir a sua revista Máquina Humana. Pode ser via WhatsApp, isso, não, telefone fixo. Liga lá, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Muito bem. Marcou aí? Qualquer coisa, tira a foto da tela para você já salvar. Sabe aquele seu cunhado que não cuida de nada? Sabe a sogra que não cuida de nada? Sabe aquele seu filho tá desandando? Já fala pra ele pedir também. Boa, verdade, hein? Pra cuidar da saúde. Vai prevenir. Eu vestida de cenoura,
Convido você a ficar com a gente até as 4 da tarde em homenagem à saúde. Saúde dos olhos. Né? Se come cenoura é bom para os olhos. Não sei se formiga, enfim, come cenoura. O que tem a ver? A piadinha das formigas. Porque o... O que tem a ver? Comer formiga. Não tem nada a ver, mas que a formiga... comer formiga faz bem para os olhos. Porque tamanduá não usa óculos. A piadinha é essa. Então de tá. coelho não usa óculos. É verdade. Mas faz sentido. Tem uma proteína, uma substância na cenoura que ela ajuda nosso organismo como um todo, inclusive na saúde dos olhos. É verdade. Olha só, menina. A Binal também é marihuana. Nós já voltamos com você. Até já. Até já. Saúde cardiovascular e metabólica após os 40 anos, o risco invisível é o tema de hoje, como já anunciamos para você. E a pergunta do dia é... Abinal. Opa, eu então, tá aqui, ó. Perguntinha do dia para você já responder pra gente é a seguinte, ó. Você já fez um check-up? Quando foi o último check-up que você fez? Especialmente quem tá aí, ó, na linha dos 40, assim como eu, quarentou esse ano, ou já tá um pouquinho acima dos 40 também. Quando foi o último check-up que você fez e qual é a sua maior dificuldade, o que você mais encontra dificuldade para cuidar da sua saúde no dia a dia? É o tempo, Abinal, Darleide, Pastor Aleixo, eu tento separar tempo para fazer atividade física, preparar uma alimentação saudável, mas não consigo. Ou é o dinheiro, falta dinheiro para comprar as coisas ao certo ali, mais naturais, ou será que é a falta de informação? Conta pra gente aí o seu último check-up, quando foi, né? E se está fazendo aqueles exames de rotina e o que você tem dado de desculpa, né? Pode dizer assim. E a gente não pode negar uma realidade de que assim, vou fazer um check-up. Isso não é uma realidade para todo mundo. Tem pessoas que não têm uma enorme dificuldade de fazer isso e a gente sabe onde a gente mora. Não é assim tão simples. Muitas vezes a gente não consegue atendimento médico para coisas bem mais baratas e mais simples. Mas também tem uma outra realidade. Tem gente... E pode ser que eu esteja, infelizmente, falando com alguém que prioriza tudo menos isso. Então, esse dinheiro foi gasto com outra coisa. Que não pensa nesse negócio. Então, a doença ela é mais democrática. Ela não escolhe só um tipo de gente, não. Então, é bom pensar. E mesmo para aquilo que não tem um custo monetário envolvido, né? Exatamente. Tem cuidados que a gente pode e deve ter sem que isso envolva nenhum valor monetário, mas precisa envolver o quanto a gente dá de valor à própria vida, à própria saúde. Então, a gente vai considerar isso também, já convidando você outra vez para pedir a revista Máquina Humana, para você ter mais informações, para engatilhar uma vida com mais saúde, com mais cuidados, preventivamente e também reparando alguns males já criados a partir do conhecimento. 0 Operadora 12 21 27 31 21. E agora nós vamos às informações do Mais Info com Abinal Júnior. Verdade, vamos descobrir aí os riscos, né, que tem crescido muito entre mulheres de 40 anos, né, doenças cardiovasculares que já ultrapassa aí os 380 mil óbitos por ano. Quer saber mais? Fica com a gente que a partir de agora, Mais Info chegando, roda a vinheta. Vamos lá então, Mais Info por aqui na tela da TV Novo Tempo, trazendo para você as informações, né, sobre esse alerta importante que acende para a saúde, especialmente das mulheres após os 40 anos. Aqui no Brasil, as doenças cardiovasculares, elas seguem como uma das principais causas de morte no país. Somando mais de 380 mil mortes por ano. Esse número que revela a força silenciosa desse problema. E, ao mesmo tempo, estudos nacionais, eles apontam que a síndrome metabólica, que traz ali a combinação de fatores como obesidade especialmente nessa região abdominal, pressão arterial, pressão alta, né? A glicose alterada também, já alcança cerca de 40% dos adultos brasileiros e com prevalecência ainda maior entre as mulheres. Outro dado preocupante também, que reforça esse cenário aí também, é que mais de 10% da população vive hoje com diabetes e grande parte sequer sabe que tem essa doença. Quando esses três fatores eles somam,
eles formam um conjunto perigoso que aumenta significativamente o risco de infarto e também de AVC, especialmente nas mulheres que entram na fase da perimenopausa e também da menopausa. E diante desse cenário, quais os principais cuidados a se tomar? Como prevenir? Quais exames fazer? E o que é justamente isso que a gente vai tratar no programa de hoje. Por isso, convido você para estar junto com a gente, participando, trazendo as suas interações também no programa de hoje, que vai trazer essas orientações, muitas dicas também para que você saiba como cuidar da sua saúde, como recorrer até mesmo ao SUS para fazer os exames e quais exames adequados você precisa fazer também, tá bom? E não esquecendo de pedir a sua revista Máquina Humana, estamos aqui para reforçar isso, porque através da revista Máquina Humana você tem visto que quando a gente cuida da nossa alimentação, atividade física, o descanso, né, adequado, o sono, né, bem equilibrado, enfim, os 8 remédios naturais que Deus deixou para a gente, quando a gente busca essa fonte, a gente vai buscando mais saúde também e até mesmo cura diante de algumas enfermidades. Então, peça agora mesmo a sua, entrando em contato com a gente através do telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Esse é o nosso telefone para você entrar em contato agora e já pedir a sua revista Máquina Humana. É de graça e você recebe aí no conforto da sua casa, ok? Muito bem. Então agora nós vamos receber a doutora Nicole, que é médica cardiologista. Ela integra o corpo clínico de hospitais de referência em São Paulo, como HCOR, o Hospital São Luís, no Morumbi, o Hospital Israelita Albert Einstein. Ampla experiência em cardiologia do esporte e prevenção cardiovascular. Então, se eu fosse você, já aproveitava para mandar as suas perguntinhas para a gente, porque nós temos aqui a doutora Nicole com alta capacidade de responder a cada uma delas. Doutora Nicole, vem aqui para sentar junto com a gente, queremos ouvi-la, entender melhor esse cenário. Como vai, senhora? Tudo bem? Bem-vinda. Bem-vinda, doutora Nicole, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Seja com muito bem-vinda. licença. Fique à vontade, amada. Por que a saúde cardiovascular vai chamar tanto atenção a partir dos 40 anos? É um momento de declínio? Na verdade, a gente vai equalizar um pouquinho mais essa sua frase. Tá. 40 anos eu já tenho que estar preparada. Uau. Então, vamos falar sobre um grande marco, sobre ciência. Tá. Então, até pandemia, nós tínhamos alguns dados sobre a população. Depois da pandemia, nós temos outro cenário. Primeiro, observamos que pacientes jovens que estavam em pelo menos sobrepeso tiveram um desfecho negativo, ou seja, faleceram. Então, esse é o primeiro choque para nós, médicos assim dessa minha idade, uns 40, 50, entendeu? Dessa mesma idade do socorro, que foi porque não estava em livro nenhum que jovem no sobrepeso, ele ia ter um desfecho tão sério. Essa foi. E depois, com revisões de prontuários, nós vamos equalizando e compreendendo, talvez ali que já estava dando sinal que aquela pessoa que estava em sobrepeso já tinha uma glicemia alterada. Tanto que agora a gente tem uma campanha nacional falando sobre o quase lá de uma indústria farmacêutica falando para tomar cuidado com pré-diabetes. Aí você fala, nossa, a indústria falando para tomar cuidado. Sim, porque é muito sério. Depois disso, a gente vê uma mudança comportamental. Então, eu pego uma população do dia para a noite e falo, ó, ninguém vai sair. E era a orientação real. Eu passei a pandemia dando entre jornal e hospital. E falando, gente, não há controle de narrativa. É verdade. Então, teve aquele susto das pessoas que não sabiam o quão era verdade, deveriam permanecer em seus domicílios e até eles começaram. A partir da hora que eu coloco as pessoas para trabalhar em casa e muitas empresas observam que funciona, a gente vê uma modificação para aquele projeto de home office ou híbrido, mas mais tempo em domicílio. Esse é o cenário cultural observado. Puxa vida, tá todo mundo em casa, então vamos aderir aos programas que tem, as revistas, aos programas que ensinam a fazer atividade física. Mas não rolou. Vimos os convênios saírem muito em déficit financeiro do pós-pandemia, morreu muita gente, a gente usou
muito, muito, muito recurso. Esgotamos. O SUS também, fui gestora de SUS muitos anos, então, infelizmente, os exames que são de prevenção, falta para a gente poder, a gente pede, mas a fila ultrapassa 1 ano, 2 anos, às vezes tem mutirões em algumas cidades, muito bacana, a gente vai fazer, minha parte da cardiologia do esporte também é diagnóstico, eu faço teste ergométrico, fazemos, só que eu não consigo zerar a fila. Então, aquela história que a gente, cardiologista, tinha para decorar e orientar aluno, jovem que morreu sem causa aparente. Estamos no pronto atendimento na sala vermelha, que era a minha atuação com os meus alunos. 35 anos, não fez 35, então nós vamos pensar em arritmia. Passou os 35, vamos pensar em infarto. Muda-se tudo quando eu tenho jovens, crianças, idosos que se adaptaram a ficar em casa. Então, tudo aplicativo de comida, aplicativo de entrega de alimentos, seja ele pronto ou ali no mercado. Eu mesma, muitas vezes eu peço as minhas águas com gás, que eu gosto, do mercado, o rapaz me traz. Deteriorou a qualidade da alimentação e aumentou o sedentarismo. Pastor, as pessoas tiveram uma outra visão, como se a tecnologia, que era para ajudar, ela vai substituir a minha função. Então, se eu tenho as coisas na minha mão, se é tudo muito mais fácil, eu tô umas poltrona gostosa, um computador bacana, me fale por que é que eu vou me levantar daqui para fazer uma atividade física ou buscar algo fora. As telas me trazem uma realidade maravilhosa. Porque o que a gente vê em televisão, em mídia social, uma vida linda, maravilhosa, um morango. Só que a gente não vê quem tá por trás. Os efeitos dos benditos filtros, as maquiagens, os cortes ideais de roupa que faz o jogo. É como se a gente estivesse morando em Las Vegas, é o que eu falo com os pacientes. Muita luz, muito brilho. Você não está enxergando a realidade, você está no gostoso. Só que você esquece que para quem tenha uma boa fala, uma boa mente, precisa ter um estilo de vida saudável. Então a gente tem dentro do cenário atual uma configuração bem complexa. É um modo de viver associado a uma forma de pensar o corpo que foi assim, totalmente descuidada e a gente está desumanizando. Aquela expressão que a gente usou ontem sobre antivida. Antivida. Não tem o pró-vida, é um sistema antivida. Do ponto de vista de ciência, uma fala nada a ver com religião, mas vocês vão entender. Hoje, a medicina tão técnica traz a medicina integrativa e a medicina do estilo de vida, sendo os 6 pilares da vida saudável, sendo religiosidade. Que traz valor, né? Então não nos importa, sem ofensa, sobre o que é algo ou alguém, mas ter a espiritualidade dentro de você, de saber que tem algo, que tem que tem uma fé, para que possa ter boas trocas, para que você cuide do seu corpo, que a gente sabe que é emprestado. O que você falou, isso é muito importante porque, de alguma forma, não há uma crença profunda que sobreviva ao modo material de viver. Então, veio a pandemia. Se alguém tem uma crença profunda, um código de valor de que aquele corpo precisa ser cuidado, a despeito do que aconteça, essa crença sobrevive. Então, há que ter uma crença que seja maior do que a lógica do mercado, que seja maior do que as ondas sociais, que seja maior. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente pensa numa religiosidade que sectariza. Mas, por exemplo, se o valor profundo é amar por amar, a despeito do que se faça, eu vou cuidar do meu corpo, pensando inclusive no cuidado que eu preciso ter com o seu. Aí a gente se une. Agora, quando a gente pensa num clubinho, aí desmonta tudo. Porque é difícil a gente manter sempre nesse clubinho. Se o senhor ficar sempre dependendo do que o outro corresponda à sua expectativa para que você consiga ficar bem e manter a sua vida, você vai viver em altos e baixos. E aí entra a gente da medicina te dizendo, altos e baixos de pressão vai te matar. Noites mal dormidas estragam seu sistema imune, teu intestino, suas boas relações e conexões sociais, vai colocar você com risco aumentado de pressão alta.
Considerando que o cenário da pandemia trouxe uma angústia. Sim. Uma expectativa horrível de um amanhã. O amanhã sumiu para muita gente. Aí isso aumenta todos os outros fatores, né? Quem tem esperança enfrenta de outra forma. A gente até tem uma interação que chegou aqui. O pessoal tá mandando, viu? Obrigado você que tá mandando sua interação para cá. Continua mandando aí. 129-8315-0249. Esperamos você também. A Maria Meirelles, ela diz o seguinte, ó. Resultado de exame. Hemossedimentação 40 é considerado alto? Isso contribui para risco de infarto? Doutora, segura, a gente vai para o intervalo e vamos segurar essa pergunta que a Maria Meirelles trouxe para a gente. Bom. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a doutora responde e tem mais outras interações também e muitas outras coisas boas para acontecer aqui no nosso programa para você, tá bom? Não sai daí, a gente volta já. Então, andam cuidando da saúde cardiovascular, fez exames recentemente, faz atividade física, mas tem acompanhamento médico. Qual é a história com o seu coração? Conta pra gente ali no 98315-0249. E Abinal Júnior deixou no ar uma perguntinha. Por mais que esse coraçãozinho seja sofredor aí, né? Sofrendo, né? Mas, ó... Foca na saúde do coração aí, tá bom? Eu sei, lutas todo mundo passa, mas se tiver coraçãozinho em dia, batendo direitinho ali, no ritmo certo, vai dar tudo certo, tá bom? A pergunta que eu tinha deixado aqui, eu não, na verdade, foi a Maria Meirelles. Verdade. Ela mandou a interação dela por aqui, ó, e falou assim, ó, resultado de exame hemossedimentação 40 é considerado alto? Isso contribui para risco de infarto? Até traduzindo primeiro, né, doutor, o que seria esse hemossedimentação 40? Deixa comigo, Maria, obrigada, adorei a sua pergunta. Então, tem algumas coisas a dizer. Esse hemossedimentação, nós vamos falar que ele você vai encontrar no teu exame quando fizer, é como VHS, é velocidade de hemossedimentação. Só que eu tenho algumas coisas a dizer ele. Primeiro, qual é o kit? Então, tem algum laboratório que a nota de corte pode ser diferente. Ele vai falar sobre atividade inflamatória do meu corpo, seja aguda ou subaguda. Então, se ela estava com um cortezinho no pé, ele já pode vir alterado. Mas o bacana mesmo da sua pergunta é porque você está associando ele, inclusive a um outro marcador que a gente fala, que é o PCR, a proteína C reativa. Os dois vão falar sobre inflamação. Um corpo que está inflamado, ele tem maior risco de responder ruim, principalmente com infarto, derrame cerebral e crises hipertensivas graves. Então, o corpinho que está inflamado é um corpo que vai responder mais acelerado para poder combater a inflamação e com isso aumenta sim o desgaste e talvez uma instabilidade de placa, que é o que acontece com o AVC. Entendi. Então, nesse caso dela, 40 depende muito do... Depende do contexto clínico. Da situação que coletou, do laboratório, do kit, mas quando eu vou falar de proteína inflamatória, quando eu vou falar de exame de inflamatório com o coração, não é bem só o VHS que eu vou me... É um conjunto, né, de informações. Vou me focar. O que eu quero que guarde no coração é que ela já traz uma pergunta com muita informação. Tudo que tiver causando inflamação é ruim para o meu coração. Certo. Muito bem. Vamos dar algumas orientações para ela, como também para todos nós, em relação ao que nós podemos fazer para prevenirmos, para cuidarmos melhor da saúde do coração, doutora Nicole. Por onde a gente começa por aqui? Nós temos itens que vão simbolizar nossos bons hábitos. O Abinal até trouxe todo o peso da casa dele. Esse daí eu levanto com as duas aqui, ó. Tem que ser com as duas para poder... Isso aqui ele faz peitoral. Eu quero até começar então por ele, aproveitar que o senhor já trouxe, porque é um assunto que eu gosto. Não, é do Abinal, mas eu posso segurar aqui, ó. Exercício, gente, é maravilhoso, desde que você esteja apto para fazer. É muito comum a gente ficar preocupado com alguma coisa que acontece e falar, eu vou mudar, então eu vou começar amanhã na academia. E já começa como se fosse profissional. E tem os esgotamentos. Então, a primeira coisa que eu preciso te lembrar é, se você não faz nada, pode caminhada. Mas, dor no peito, na caminhada, falta de ar, um suor diferente, aflição, batedeira no peito e até dor de barriga, que o infarto às vezes aparece com uma forma diferente, parou, procurou um médico. Mas não tô sentindo nada, caminhada,
tá ali com os 35, procura um médico para poder fazer avaliação de risco por conta de arritmias. Existem arritmias, principalmente no esporte, que elas são deflagradas com uma atividade física vigorosa. E com isso, pode ter uma arritmia do coração. E a primeira sintoma dela a gente chama de morte súbita. A primeira vez que ela se manifesta, ela já leva para a parada cardíaca. Uau. Então, caminhada eu posso, mas se eu for fazer atividade, eu vou passar no médico para avaliar se precisa ou não um teste ergométrico. Atividade física e esporte não é a mesma coisa. Vai mudar o tema, em breve está virando. Vou contar para o senhor uma coisa. Hoje, a consciência de muitas pessoas está tão bacana que começou com uma caminhadinha pós-infarto e estão virando maratonistas. Então, antes... Mas ele começou caminhando, né? Antes a gente achava que atividade física era uma mexidinha para quem é muito sedentário. Só que hoje a gente vê alguns sedentários que estão indo além. Então, a atividade física é a sua porta. Você quer só prevenir? Vai caminhar 5 vezes na semana, 30 minutos. Você quer viver muito mais? Você vai fazer uma atividade que exige mais de você. Vai aí vir esporte. E hoje, pra gente, o esportista, antes a gente achava que era só com quem ganhava dinheiro. Hoje é sobre a quantidade de treino. Tem muita gente que faz atividade física, tipo treino de profissional. Quantidade de treino e quantidade de vida. Né, que vai auxiliar na quantidade de vida. Porque não te cobra juros e que te devolve 100% do que você investe no corpo. Mas se... pode acontecer de romper um tendão. Não é? Né, pastor? Mas assim, vou mais no ortopedista do que no cardiologista. Melhor, né? Mas mesmo assim, se tá tendo muita lesão no esporte, a gente pode melhorar aqui. Exato. Eu só tenho uma a cada 10 anos. E sempre é por culpa de outra pessoa. Aí não dá. Vamos então pensar na alimentação, doutora? Tudo que eu puder, natural. Tudo que eu desembalar menos e descascar mais é fabuloso. Qual que é o problema? Excesso. Mas até aí, gente, excesso até de água afoga. A gente tem que ter bom senso. Mas quantas pessoas já atendeu e falaram assim, eu tô aqui muito mal porque eu tô com excesso de uva? Não, só diabético. É diabético. Diabético que não tá controlado. Principalmente o povo que toma Mas ele não ficou diabético insulina. de tanto comer fruta, né? Nunca na minha vida vi. Só pra tirar essa dúvida. Nunca vi isso. Mas eu já vi excesso de fruta, desequilibrando um sistema, que é no caso meu avô, que meu avô quando gosta, ele ficou um tempo, ele ficou viúvo depois de um infarto. Depois de infarto, não queria fazer comida. Ele comia cacho de banana por dia. Foi o único que deu ruim. Não foi tão ruim assim, não. Ele ficou bom. Menos mal que era um cacho de banana por dia e não um pacote de batata frita ou de outras coisas gordurosas. Nós adoramos o que vem da terra. Não. Então, focar numa alimentação crua, uma alimentação natural. Maravilha. A gente acha que é caro, porque a gente fica passando na parte bonita, a história do jogo de cores do mercado, e realmente fica com aquelas frutas importadas, tudo muito caro. Mas quando a gente aprende sobre educação financeira, que eu vi que vocês têm aqui, que é muito legal isso, começa a entender aonde que a gente tem que investir. Então, aqui é o que tem que ser investido como remédio, tratamento e prevenção. Primeira coisa que a gente tem que olhar na nossa saúde é isso. Quanto mais alimento que não tem intervenção química, seja de conservante, seja de aí eu já não sei dizer muito bem como os componentes, mas quanto mais natural, melhor. Mas outro dia me viram com uma caixinha de uvas. Eu amo uva verde, principalmente. Aí tava lá com uma caixinha, um amigo falou assim, isso tem muita caloria. Eu falei, me deixa. Deixa eu com minhas uvinhas. Ai. Antes comer uma uvinha do que... Mas você ia usar aquelas calorias todas. Eu ia queimá-las todas. Às vezes a gente precisa de muita caloria. É verdade. Se tudo for caloria, a gente pode ser levado ao engano. Tem muito produto no mercado que tem pouca caloria, mas ninguém olha que tem muito sódio na conservação. E aí vai aumentar a sua pressão e vai te deixar também inchado. Reter líquidos, inchado. Boa, doutora. Verdade, hein? Olha só, na revista Máquina Humana, lição 6, na página 35, ela começa falando aqui, ó, sobre o nosso coraçãozinho, viu? Capital de risco. Não, deixa eu ver. Coração em risco, destino ou escolha.
É um destino ou é uma escolha você ter problemas cardíacos? A gente está falando aqui sobre muitas escolhas que a gente faz no dia a dia. É claro que tem, né, doutora, também aquela questão que já vem da genética e tal, alguma coisa hereditária, que também até as questões hereditárias a gente consegue, descobrindo antes, remediar, tratar algumas situações, né, doutora? A grande maioria, mas existe uma parcela bem pequena que a gente muitas vezes usa a palavra foi uma fatalidade, porque não tinha, como a gente está dizendo, com algumas arritmias, que a primeira manifestação dela é um ritmo desorganizado com a pessoa já indo para a morte. Certo. Então, mas é sobre isso que a gente fala na medicina. O check-up não é nada de previsão e não é luxo, é a gente tentar diminuir, porque eu acho que esse é o grande desafio da jornada, a gente evitar. Não tem como, não existe nada, nem no melhor centro clínico do país que possa impedir de alguém de falecer. É verdade. Você quer cuidar mais da sua saúde? Então entre em contato com a gente agora e peça aqui a sua revista Máquina Humana. Você vai entender o plano de Deus para a sua vida através da alimentação, atividade física, o descanso e dentre vários outros pontos que Deus deixa para a gente cuidar da nossa saúde. Peça agora mesmo a sua. Você está vendo que ao longo do programa a gente está reforçando que você peça esse material e a gente reforça também que é de graça para você. Você não precisa pagar por esse material para receber na sua casa. Essa conta já foi paga. O que você tem que fazer? Entrar em contato com a gente. Por qual telefone, Darley? 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Vai chegar na sua casa pelo correio. Olá, Dona Maria. E aí, o correio vai entregar para você muita saúde e vida. Vamos que vamos. Água, doutora. Qual a importância da água para a saúde cardíaca? E eu gosto muito disso, hein, da garrafinha colorida, porque se de repente alguém que nem eu, que é esquecida, pelo menos ela ali na frente, brilhando, eu vou lembrar. Pelo menos, gente, 2 litros. Quando que eu não posso tomar tudo isso? Se eu tenho um coração fraco documentado, o médico falou, o coração está fraco e nós vamos agora segurar a quantidade de líquido. Ou a pessoa que faz diálise e tem uma recomendação para tomar menos. Tirando, se você nunca recebeu recomendação, que a gente chama de, nos orientações do receituário, recomendação hídrica ou volêmica, você, no mínimo, 2 litrinhos de água. Não gosto de água, põe ela gelada. Ah, mas não tem sabor. Pode pôr um pouquinho de gengibre, pode pôr uma gota de fruta, pedacinho congelado de morango, pode tomar um pouquinho de água com gás, desde que você toma uns 2 litros, tá tudo certo. Trate com a seriedade necessária, né? Não gosto de pirona também, não gosto do sabor. Ah, a gente não gosta muitas vezes também de sair para trabalhar cedo no frio. Não gosta de ficar internado, não gosta de tomar soro. E não gostamos de... Eu acho que existem contratos sociais que a gente não consegue rompê-los. Então, para que a gente mantenha a nossa parte, esse aqui vai precisar entrar. Água. Desses 3 aqui, eu que sou muito necessitada de prestar atenção em tomar água. O Tiaguinho vem aqui e se enche com a Dadá, não tomou água ainda, porque não tenho essa sede latente. Para quando bebe pouco menos, como a sua pele no skincare diário tá precisando mais de hidratante. Eu tava vendo até na minha, que eu fico com mais flacidez nas bochechinhas, que a gente chama, quando eu bebo menos água ou quando eu tô com hidratante menos potente. Porque com o passar dos anos, a gente perde colágeno até do rosto. E o que mantém o colágeno bacana é a água. É isso então, vou beber mais água. Vou dar uma olhadinha mais bebe água, senão você vai morrer. Vai ficar feio. Fica bem tratado. Mas isso é para representar aquelas pessoas que não têm a sede assim como vocês têm e tal. Eu durmo com a garrafinha de água do lado, que às vezes durmo meio de boca aberta assim, ó. Aí acordo com a boca seca, eu tomo uma aguinha e tal. Mas nós estamos bem, doutor, olha para mim, nós estamos bem, nossa pele tá ótima, mais de 2 litros aqui, tá? Boa, Dadá, não é porque não gosta que a gente não bebe, a gente já tá confessandinho. Senhorinha bem cuidada. Senhorinha bem cuidada. Senhorinha bem cuidada. O mínimo 2 litros, mas isso pode ter alguma variação dependendo do peso da pessoa? Sim. Às vezes a gente faz conta,
0,30, 0,5 por quilo de peso, mas isso acaba confundindo. Então toma 2 litros, depois você faz a conta. No mínimo. Cabe mais? Vai. A gente só tenta ser um pouquinho mais racional. Não tá com sede, mas tá perto da hora de dormir? Talvez, para não interromper o sono, não precise também tomar largas quantidades. Toma mais pelo seu dia, durante o funcionamento com a sua garrafinha bem bonita. Foi água que atrapalha o sono, né? E aí entra no outro pilar para mim. Já correndo para o banheiro. Não, aquele dia que sonha que tá fazendo xixi e está fazendo xixi. E é aquele sonho, eu lembro meus 12 anos, de 12 anos para baixo principalmente, minha gente era complicado. Sonho de ontem. Não. Mas garanta que você vai chegar às 8 da noite. Semana passada, deixa eu ver. Não. Não, mas e era aquele... Garanta que você vai chegar às 8, 9 da noite já hidratado. Exato. Verdade, hein? Outro ponto, doutora, pressão arterial. Sempre controladinha. Tá funcionando esse aparelho aqui, será? Tá funcionando. Nós vamos falar disso aqui, eu vou te orientar, minha gente, mas assim, sem bitola e lembrar que existem alterações de aparelho para aparelho. O ideal é que esteja pelo menos sentado há 5 minutinhos, que não tenha usado tabagismo, bebida, nada, para que a gente saiba a verdade, porque são coisas que alteram e não pode estar com a bexiga cheia, tá? Então, fez xixi, tá ali 20, 30 minutinhos sentado, vai colocar o bracinho esquerdo, vai vestir a braçadeira e vai. Isso no eletrônico. Mas se você não tiver, você vai no posto de saúde, que eles vão verificar a sua pressão. Agora, por exemplo, eu tô em pé já há alguns minutos, se eu fizer, pode dar alguma alteração? É interessante, sim, porque os estudos sempre são feitos assim. Para que a gente chegue a um número, a gente não imagina, a gente faz sempre pesquisas com situações controladas, para que a gente possa te dar uma resposta adequada e controlada. Então, o habitual é assim. Certo. Porém, existem coisas que alteram, como bexiga cheia, alimentação copiosa e muita antes, ou rica de sódio, ou tabagismo. São coisas que vão alterar a minha mensuração antes. Então, o ideal, eu vou ficar ali 20 minutinhos parado e vou verificar. Não é para enlouquecer e fazer isso todo dia, ou toda semana enlouquecido porque, meu Deus, eu vi. Calma, não tem diagnóstico, não tá com fator de risco, não tá sentindo nada, pode ver sua pressão na consulta, na UBS, com o seu médico, o que quer que seja. Não precisa imediatamente já comprar um aparelho de pressão, deixar em casa e ficar toda hora vendo ali. Vamos economizar. Vai subir a pressão só com a pressão passando com a pressão. Mas o médico pediu para minha sogra 2 vezes por semana, para a gente fazer a verificação 2 vezes por semana. Porque ele deve estar controlando alguma outra coisa da saúde, principalmente que quando eu vou falar do envelhecimento, eu vou falar do endurecimento das artérias e veias. Então, por mais que eu esteja muito jovem, praticante de atividades física, quando eu envelhecer, elas vão endurecer. E aí nós estamos num país que vem de miscigenação. Então eu tenho pessoas que têm no seu DNA indígenas, portugueses, negros, toda essa mistura. Tem um gene africano que tem uma resposta hipertensiva um pouco mais agressiva. Essas coisas a gente não consegue falar. Eu passei a vida silenciando, fazendo atividade, mas o corpo, quando envelhece, ele é suscetível a expressar doenças. Muito bem. Nós tínhamos um último item aqui que é das anotações. Ah, não, de medir a cintura. Quem vai medir? Quem quer medir o abdominal? Eu acho que tem um nome abdominal. Pronto. É você. Vai estar meio alteradinho, eu acho. Não, dá pra ver. Dá pra ver, né? Não Olha, precisa eu tô fazendo medir. exercício, viu, doutor? Vai se defendendo. Não, vamos medir pra ver, será? Não, já zoa logo para não precisar se defender. Vai. Tá aí. Quer que eu faça na minha? Pode ser. Não, pode ser na minha, Não faz doutora. nada Vamos ver, dele. vamos ver que Não, nada. dele, Eu falo que mais de brincadeira. A gente é agora. amigo. Vamos ver se tá muito fora. Pessoal, vou vamos puxar a olhar barriga. sempre toda a vida o mais importante da onde começa. Lembra que eu vou falar de um tamanho para homem e um tamanho para mulher. Então, quando eu falo de homem, eu tenho que ter até 102. Puxa, mas no consenso japonês, esquece isso agora, você está no Brasil. O que nós vamos fazer? A altura aqui do seu umbiguinho. Ah, meu umbiguinho tá caído. Vem aqui, palpa aqui a lateral, entre o osso dos quartos aqui e o do teu tórax. Mais ou menos a metade. Vamos lá, doutora. Segura essa aqui metade pra gente meu. mostrar. Eu queria Vamos dizer ver. que ele vai aguentar ficar 4 minutos só você respirar. Aqui tá mais ou menos a altura que deveria estar o umbiguinho. Vai.
Pode apertar aí, doutor. Tá muito frouxo esse negócio, hein? Eu, hein? Acho que Brincadeira. sacanearam, hein? Olha a câmera focando no número. 72. Vamos lá. Aqui era o marco 0. Não, vamos virar só... Me ajuda a virar do avesso. Respira. Não adianta ficar... Não adianta respirar você já? segurar que eu vou descobrir, hein? É que eu tô fazendo tipo o Olha exame lá. de raio-x, que daí você... Mas quanto tem essa... Tá virado aqui, doutora. É, Não, eu mas tô o seu tá vendo. correto, né? Não, aqui, agora tá. Até bugou a fita métrica. Deu florzinha. Deu florzinha. Deu florzinha. Deu florzinha. Vamos ver. Pera aí, vamos ver Zero qual é a tá aqui ponta na que ponta. tá. Tá. Então, aí a gente mediu ao contrário. É, começa peraí. do zero. Vamos Ó, ajudar tá a aqui, ó. constranger Não, o o amiguinho. tamanho dele é esse. O senhor me ajuda a achar? Ó, foi daqui até aqui a cintura dele. Não, mede de novo, doutora. Começando do nós marco vamos 0, medir. né? Vamos lá, do marco É que zero. esse Porque a gente não objetivo- sai daqui. Viu, bugou a gente até o precisa um intervalo objetivo, bugou até o antes de sistema. saber. Objetivo é outro. O objetivo é... Vocês estão tirando onda dele. Estão tirando... Tá vendo, doutor? Não, Como é que que no é o caso aqui bullying é a aqui? tsunamizinha. Aqui, Lê, pega aqui. Isso. Aí, ó. Aí, ó. Aí, não, mas respira. Tá bom. Tô respirando. Eu acho Aguinaldo, que que ele, orgulho de você acho que sem ele respirar. passou de ano, hein? Olha aí, ó. 94. Tem potencial aí. É até quanto que tem que ser? Até 102. Abaixo, 94 ali. 94 não. 94 até 102 Mas- pode comer Ele mais lembra. pão de queijo. Ó, aqui, ó, bordinha de catupiry tá diminuindo. Mas Agora- você As lembra boas que são memórias. 94 As boas- centímetros, né? Agora a senhora Quase pode um me metro. entregar Quase isso aqui? 1 metro, Pode né, me entregar um doutor? pouquinho que chega, né? Ou Pra não ter seja, mais Vamos ideia. ver, vamos ver. Não, Entrega não, Lê, mas aqui. ela assim, cuidado, não comemora muito, quase quase metro. Ainda mais vindo o Natal agora, né, doutora? Não, mas eu tô... Tava maiorzinho, viu? De verdade, tava maiorzinho, mas A eu tô cintura fazendo... da doutora deve Mas eu dar tô 30 fazendo- centímetros. Eu Maravilhosa. fui obesa. É sério? Eu fui obesa, tava até conversando com as meninas que estavam gentilmente me arrumando, me deixaram bonita. Maravilhosa. Não, ela já chegou bonita. Esse ano eu ainda tive outro, aproveito até, digo para vocês tomarem cuidado com o remédio. Com história de cólica, nós meninas, eu já tinha feito bariátrica no passado. Me cuidei do corpo, eu não tenho nenhuma cirurgia reparadora, tudo alimento e estilo de vida. Esse ano eu senti muita dor e a teimosa só falou com o médico pelo WhatsApp. Toma remédio. Fui tomar ibuprofeno. Acordei uma noite muito ruim, com uma dor abdominal. Bom, desfecho. Me fez uma úlcera gástrica por conta do ibuprofeno. Anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Tive que fazer mais uma cirurgia de estômago. E eu fiquei só tomando líquido 15 dias. Então agora que eu vim, hoje conseguir vir agora, porque eu consegui ganhar um pouquinho mais de peso e me Entendi. equalizar. Por isso que a minha cinturinha é pequena. Eu já me cuido, gente, mas assim, tá mais porque eu tava doente. Olha só. Tá linda, viu? Que bom Ó, tá a se pergunta recuperando. que não quer calar é: homem 120 E mulher? e mulher? Não. 102, 102. Não, 102. 102. 88. A É. mulher 88. 102? 102. Até Deu quanto aí? 94. Ixi, o Tá mamão- bom. 94, tá mamão bom. agora. Acordei a gordinha pra reprovar no fim do ano. Eu vou- e mulheres, Eu sei. mulheres quanto? Até 88. É, a diferença não. 88. Pra você que tá em Eu não vou casa me aí. candidatar. Já paguei Quero os dizer que bicos no ar. 88 Nem Ó. sei quanto tem minha cintura. é Só uso 38. 88, gente. Ah, tá bem. Tá bom, tô bem? Ó, Uso pra vocês 38. terem uma ideia, mas lembra de não ficar pensando que meu corpo é modelo, tá? A gente tava doente. Ó, vai ser aqui. O meu... Ixi, eu tô... Os meninos vão me matar aqui. Que é Ah, o Dá, microfone, ele ajuda aqui Mas atrás. mais ou doutora. menos Aí. pra vocês, tá em casa. Sabe a hora que a gente vai tomar banho? De manhã. Quando que eu gosto de me pesar? De manhã, em jejum. De manhã. Fiz xixi, porque é o peso que eu sei, o peso seco, sem as oscilações alimentares. E aí, fui lá, tomei banho, mulher mais 40, fez o exame de mama, tarará, vai lá na frente do espelho, vê onde tinha ficar o umbiguinho, mais ou menos, você vai colocar e vai olhar. E, tananã, aqui, putz, vi, não, lembra que o meu não vale, tá aqui, mais ou menos a minha. Assim, Aí saudável. mediu, pronto. Poxa, É. legal, conseguimos. Tá bem? Você Daqui, vai doutora, eu vou chamar o intervalo enquanto meço a minha, tá? Nós já voltamos com vocês por aqui. Responde a nossa perguntinha lá no 983-150249. Conta como é que tá a sua saúde Eu vou vascular. Vai contar o quê? Quanto Não, que como é mediu? que tá a saúde e tal? Eu pensei que era quantos centímetros vai dar minha cintura. E meu olhinho aqui. Beijo e até já. Estamos de volta e você notou que a pergunta do dia começa no começo do programa uma, mas depois que o programa vai desenrolando já tenho 50 perguntas pro dia, né? Por exemplo, quanto deu sua cintura? Eu sei que você mediu.
Eu sei. Eu medi, mas não vou falar. Isso aqui é uma questão muito fora o íntimo. A gente fala do abinal. Deu ali. Pois já eu posso falar a minha. Mas você pode fazer nota, Dalia. Pode falar orgulhosamente, Dalia. Quanto que deu a minha cintura, doutora? 79 de modelo! Que isso, hein, Dadá? Ai, uma senhorinha bem cuidada. Então, nós vamos falar com a Carol, que vai contar de um dado momento da vida dela, se depara com um quadro muito sério, severo, de adoecimento, e ela precisou recalcular a rota. Vem pra cá, Carolina Barbieri, contar pra gente. Hoje ela é nutricionista e naturopata. Tudo bem com você? Conta pra gente a sua história. Boa tarde, linda. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Então, há mais ou menos 20 anos atrás, eu fui acometida, por uma doença chamada doença de Crohn. E eu tinha, junto com a doença de Crohn, o sintoma de uma outra doença, que é retocolite ulcerativa. E foi literalmente, assim, um marco na minha vida, porque eu estava, assim, no auge, da minha carreira. Na época eu era contadora, já estava me formando em administração de empresas. E, de repente, comecei a sentir, alguns sintomas bem diferentes no meu corpo. E, na época, eu lembro, assim, que eu tinha um ótimo plano de saúde. E aquilo, para mim, assim, era como se soasse, assim, que eu estava protegida, E eu não tinha, assim, cuidados nenhum, assim, com a minha alimentação, com o meu estilo de vida. E, então, assim, fui percebendo os sintomas aumentarem, aonde fui buscar um diagnóstico para ver o que estava acontecendo. E aí, diante do diagnóstico, aquele susto, você foi encaminhada a fazer o tratamento tradicional, convencional. Você não se nega a isso, mas eu vi aqui, em parte da sua história, que você encontrou no livro A Ciência do Bom Viver dicas que foram transformadoras. Aliás, mais que dicas, foram orientações transformadoras. Com que rota você escolheu para a vida? Então, quando a médica, me deu o diagnóstico, eu logo perguntei, doutora, o que eu preciso fazer para eu ficar curada, para eu ficar bem? E ela prontamente, abriu comigo a colonoscopia e mostrou, assim, que a doença já estava muito avançada, porque a doença de Crohn ela é extremamente silenciosa. Eu tinha alguns inchaços abdominais, eu tinha algumas dores, mas eu levei, assim, em torno de uns 4 meses para procurar, literalmente, assim, um profissional, Então, ela, proctologista, já solicitou a colono, e quando ela mostrou, assim, todas as ulcerações que estavam já instaladas no meu colo intestinal, ela me disse, olha, Carolina, a doença já está, assim, num caminho bem avançado, então a gente vai ter que entrar, assim, com vários medicamentos, vários tipos de corticoides. E aí, enquanto ela falava, todo aquele prognóstico, assim, de como que é a doença, qual o caminho da doença, eu tive uma impressão, assim, durante a consulta, assim, sempre gostei muito de orar a Deus, sempre gostei muito, assim, de pedir a presença de Deus. Até mesmo na consulta eu tinha orado, disse, Senhor, me ajuda, assim, que o Senhor esteja junto, no momento em que a médica vai falar, dizer o que eu tenho. E ela me disse assim, só que tem algo que eu preciso te dizer. Essa doença, ela não tem cura. Essa doença, ela literalmente, assim, a medicina não encontrou um caminho de cura para ela. Você vai ser, assim, acompanhada pro resto da tua vida, e os corticoides vão fazer parte da tua vida. Talvez em algum momento a doença vai ter remissão, mas é bem provável que você vai fazer uso deles. Volta e meia você vai ter que estar fazendo uso dos corticoides. E naquele momento, assim, fiquei assim, nossa, muito chocada, assim, saí, assim, do consultório, e quando eu cheguei em casa, orando a Deus também, eu disse, nossa, não esperava, Eu lembro, assim, que na época, como contadora, eu tinha um ótimo salário, e o meu salário não equivalia ao valor dos remédios. Então, eu disse, nossa, Senhor, não esperava, esse resultado. E nisso a minha irmã disse assim, Carol, você sabia que dentro da nossa igreja existe uma mensagem de saúde? E eu acho que a gente não está praticando nada. E aí, então, eu entrei em contato com o livro A Ciência do Bom Viver. E aquele livro, literalmente, mudou a minha história, Eu comecei, assim, a ler, e eu percebi, assim, que os propósitos da minha vida, para com a minha família estavam literalmente muito diferentes. Eu não tinha, assim, uma perspectiva de cuidar da saúde. Então, por mais que eu estava trabalhando muito, indo muito bem na minha área profissional, mas eu talvez não ia desfrutar disso. E comecei, assim, a ter um contato muito especial com Jesus,
pedi para ele assim, ó, me orientar, e aí então procurei profissionais, né, que poderiam me orientar na parte do estilo de vida, e eu percebi assim que literalmente assim eu estava fazendo tudo ao contrário, não cuidava do meu sono, não cuidava da minha alimentação, e enfim, o estresse muito alto, né, ela é uma doença psicossomática também. E então eu decidi assim mudar de rumo, né, decidi assim sair da empresa que eu trabalhava, e comecei a cuidar da minha saúde. Eu preciso dessa parada, eu preciso me cuidar. E eu lembro assim que uma das frases da médica, ela disse assim, olha, você vai ter 8 anos mais ou menos de vida estável, porque o intestino está muito inflamado. Então pode ser que em 8 anos ocorram cirurgias. E eu coloquei aquilo para mim, nossa, se eu tenho 8 anos de vida estável, eu vou querer dar uma parada para ver o que acontece. Eu quero tentar, né, estilo de vida, tratamentos naturais. Fui para uma clínica onde eu tive contato ali com argila, com os banhos hidroterápicos, com alimentação saudável, alimentação de verdade, né? Porque eu comia literalmente tudo embalado, não tinha hábitos saudáveis nenhum. Hoje, com 41 anos, eu me vejo muito mais saudável que aos 20 anos, né? E aí, então, eu busquei todas essas orientações. E durante, né, o período que eu estava bem doente, eu já comecei a estudar, né, me formei em naturopatia, fui fazendo outros cursos na parte de fitoterapia, e em 2 anos assim, 2 anos e 2 meses, eu percebi assim que o meu corpo, a minha digestão tinha voltado tudo ao normal, eu não tinha mais sangramento, eu não tinha mais muco, né, quando eu evacuava, percebi assim que a energia, eu tinha muita fadiga, muito cansaço, tudo tinha ficado bem. E eu percebi assim, o valor que é a gente dar, que a gente precisa dar à nossa saúde, né? Ao nosso estilo de vida. Uau! Carolina, é emocionante te ouvir por várias razões, né? Uma delas é porque você está bem, isso é a mais impactante de tudo, e você voltou a ter um bem-estar. Mas eu queria também te perguntar, porque quem ouve pensa assim, e você já disse que teve uma mudança de estilo de vida, uma mudança da alimentação, e muitas vezes quando se fala de mudança, é uma coisa assustadora para muita gente, que imagina que vai para outro planeta. Como foi para você essa transformação, no sentido de quais dificuldades de trocar de forma de se alimentar e tudo? Quais foram as dificuldades e como foi o processo de você se adaptar a um novo estilo de vida, mesmo que você estava com uma motivação muito séria? Então, pastor, eu na época, eu tinha assim, como eu falei, assim, uma ótima condição financeira, e eu almoçava assim no melhor restaurante que tinha na cidade onde eu morava. Então, quando eu precisei, né, largar algumas coisas, largar fritura, largar, né, os alimentos lácteos, para mim foi um choque, né? Minha mãe assim era de origem italiana, então fazia aqueles queijos maravilhosos, lindos. E eu lembro assim, nossa, não vou mais poder comer isso porque é um alimento super inflamatório para o meu corpo. Então, para mim assim teve essa questão assim de eu ter que tomar a decisão. Porque como eu tinha um diagnóstico, uma doença que não tinha cura e uma doença progressiva, eu lembro que na época eu comecei a estudar assim e acompanhar muitas pessoas que tinham Crohn e muitas delas faleceram usando todos os corticoides. Então eu pensei assim, meu Deus, realmente, né, eles não vão proteger uma pessoa de vir a falecer em função que eu via que não era só os medicamentos que eu precisava, né, atender assim, atentar. Então, tanto é assim que eu nem fiz uso deles. Eu só cuidei realmente da minha alimentação. A água era uma coisa que eu não gostava de tomar, na verdade eu nem tomava água, eu era viciada em refrigerantes. E daqui um pouquinho comecei a tomar muita água, hidratar meu corpo, fazer exercício físico, e eu percebi que o meu corpo começou a responder de uma forma linda, né? E então assim, teve o choque da mudança, mas eu entendi assim, ó, que eu não tinha muitas escolhas, eu precisava tentar, porque era a única possibilidade que eu tinha, né? De não entrar assim no mundo das medicações e talvez reverter, né? Então, eu sempre digo assim que o maior presente que Deus me permitiu na minha vida foi eu ter essa doença, né? Foi literalmente assim eu poder enxergar o quanto eu sou preciosa para minha família. Tem um lindo texto, né, de Ellen White, que ela diz assim que nós podemos assim cuidar da nossa saúde por nós e por todos aqueles que nos amam também.
Lindo, Carol. Muito obrigada, viu, por vir aqui trazer essa janela de graça mais uma vez para que quem esteja em casa, juntamente com a gente também, possamos repensar o nosso estilo de vida para glorificar a Deus, sobretudo. Obrigada, um beijo para você, Deus te abençoe, viu? O Instagram da Carol, acho que apareceu ali no vídeo, para você segui-la também, Carolina Barbieri, naturopata. Essa eu indico, naturopata. Carolina Barbieri, naturopata. Beijo, linda, obrigada. E vamos com mais saúde por aqui no seu Entre Família. Verdade, falando de mais saúde, vamos falar de prevenção, né? Prevenção é isso que a gente busca trazer para você que está do outro lado. Mas é claro que se já está num estágio, como a gente comentou em alguns momentos, né? Já sentindo alguns sintomas, é hora de fazer dar aquela volta, assim como a Carol bem comentou aqui, né? Perceber os sintomas e pronto, vamos mudar de estilo de vida, de hábitos. Bom, deixa eu trazer para você mais uma vez. Olha a oportunidade batendo aí na sua porta, hein? Você vai dizer não? Você não vai aceitar essa oportunidade de receber gratuitamente na sua casa a revista Máquina Humana? Conta pra gente aí, já pediu a sua, né? Que bom que você já pediu, então fica esperando que você vai receber gratuitamente na sua casa. E quem tá teimando em não ouvir esse conselho aí, quem não... Já ouviu, Darlete? Quem não ouve conselho, ouve... Coitado. Minha mãe sempre falava, quem não ouve conselho, ouve coitado. Então, o conselho que a gente está te dando aqui, ó, entrar em contato com a gente agora e pedir a revista A Máquina Humana. Olha só, são 8 capítulos falando sobre a nossa saúde, que é uma necessidade urgente. Fala sobre doenças silenciosas, traz aqui, ó, diabetes, inflamações, coração em risco, enfim, vários outros... obesidade, olha aqui, ó, muito além do peso, obesidade, corpo inflamado demais também. Enfim, vamos cuidar da saúde? Vamos cuidar desse templo do Espírito Santo? Então entre em contato com a gente agora pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. E diga lá, eu quero a revista Máquina Humana. Pronto, acompanhe lá no Entre Família, quando o pessoal, quando chegar ali as partes onde você vai dizer onde você acompanhou, de onde você ouviu. Aí não esquece de falar que foi aqui no Entre Família, tá bom? O Abinal, a Darleide, pastor Aleixo e a doutora também trouxeram essa dica aí, doutora Nicole. Trouxe essa dica aí, então pronto, manda lá, 0, operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua revista Máquina Humana. A doutora Nicole Maíra está aqui comentando com a gente sobre algo que a Carol citou quanto aos corticoides. E você quer comentar? Olha que legal que é informação. Ó, porque é bacana consumir informação de qualidade. Quando ela fala muito corticoide, às vezes as pessoas ficam assim, mas o que é? Corticoide é uma medicação que é hormônio. Ela é imunomoduladora, ou seja, ela não permite que o corpo que está se agredindo, como era o intestino da Carol, perpetuasse naquele ciclo. Mas ela também é anti-inflamatória. E ela está falando do medo do anti-inflamatório. Aí você fala, mas que coisa tão... comportamento xiita, negacionista, cada um diz uma palavra. O que eu falei antes do bloco? Que eu estava muito bem e caí doente por conta do anti-inflamatório. Olha como é bacana ela já saber da informação e evitar o problema, porque ela sabe que realmente conta. Por isso que eu adorei essa ideia, essa revista, já pedi aqui para todo mundo. Eu quero. Muito vai legal. Levar algumas, porque informação liberta. A escolha é nossa. E existe algo muito importante para a gente dizer. Sim, anti-inflamatório existe, em algum momento alguém vai precisar dele. Claro. Mas significa que você precisa ter um estilo de vida para que você não precise do anti-inflamatório. E se precisar, ser num intervalo curto. Não se coloque numa condição de precisar de alguma coisa que vai te acabar. Exatamente, achei bem legal e dou parabéns inclusive para todos, porque toda vez que a gente investe em conhecimento, a gente investe em liberdade. O outro ter o direito de tomar a melhor decisão. Isso é muito lindo. E eu quero lhe parabenizar, porque antes de ser a médica que é uma comunicadora, ela é apaixonada. Falava agora há pouco para ela assim, ela é pequenininha, mas uma gigante para comunicar o que ela ama tanto. E a gente agradece muito, viu? E já deixo aqui em suas mãos, doutora. Ó, já está aqui em suas mãos. Eu estudo muito medicina de estilo de vida. Eu tô com 2 livros de cabeceira.
Um que é os dois para profissional, um do Einstein e outro do HC. Você acredita que exatamente os capítulos que vocês estão trazendo na faixa para o pessoal? Eu quero saber se vão me chamar para escrever junto. Isso é muito legal. Não precisa falar duas vezes. Não vou ver para não estragar, tá? Porque eu tô vendo ele falar das... Nossa, tá falando 6 pilares de estilo... Nossa, perfeito. É isso aí. Doutora, quem não pediu ainda peça. Tá aparecendo na tela aí o telefone o tempo todo, hein? Pede. Marte bonitona. Bonito, combinando com a Darleide aqui, ó. Que isso. E há algo aqui que eu acho importante a gente enfatizar, que é a gente desenvolver uma autonomia no estilo de vida de saúde. Porque isso é contrafluxo. E se construiu uma ideia no mundo de tudo que se sabe se vende. E de tudo que se sabe se segura para você agregar um valor para isso. Isso tem destruído o planeta. Então, dizer para uma pessoa que você pode autonomamente fazer decisões corretas é a forma cristã de pensar. Nós temos e cremos num Deus que se revela. Ele não deixou os seus seguidores adivinharem o que ele pensa. Ele disse, eu sou assim, e você sabe exatamente como agradar a Deus, porque ele se revela. Ele não é aquele Deus furioso que você fica pensando o tempo todo como é que ele vai reagir a isso. Ele fala, eu conheço você e me dou a conhecer por você. Mas essa palavra que diz eu te amo é a mesma que criou seu corpo. E a palavra que criou seu corpo é a mesma que criou o resto, o mundo em que você vive. E essa harmonia existe para que Deus fale assim, eu quero que você viva dessa forma, autonomamente. A Novo Tempo tem isso como princípio fundamental. Por isso que a gente não diz para você que você tem que se prender a Novo Tempo para se desenvolver. Você precisa ter uma decisão a partir de uma informação correta e você pode ver que a Bíblia não se divorcia do saber. Ela diz, saiba, decida, viva melhor. E quando você faz isso, tudo ao seu redor muda. Então, quando você toma uma decisão em prol da sua saúde, não tenha dúvidas. Não tenha dúvida. A sua casa vira um ambiente mais saudável porque você impõe um hábito. Você gera um testemunho. Você vira um exemplo. Faça isso, você vai mudar o mundo ao redor, mudando a si mesmo. Uau. Lembrar que quando Deus nos criou, Ele imediatamente nos apontou o estilo de vida com o qual nós deveríamos viver. Ele disse até o que comer, Nicole. Doutora Nicole, ele disse até o que comer e o que não comer. O estilo de vida é o Criador quem determinou. Nós é que fomos desacostumados ao estilo da criação e temos trabalhado nesse movimento anti-vida. Então, nós estamos vivendo esse convite do Evangelho a vivermos vida e vida em abundância, que está no prato, que está nas decisões todas, para que a gente viva com qualidade e dê glória a Deus. Vamos para o intervalo e voltamos com você. As suas perguntas, doutora Nicole vai responder uma a uma. Até já. Meus amores, vem aí Anjos em Ação. Sabe aquela festa do Oscar para entregar o prêmio a quem fez o melhor filme, a melhor música, essas coisas aí do mundo secular? Aqui na Novo Tempo a gente tem outra festa. É a festa para celebrar a maravilha que é saber que o que nós fazemos aqui chegou à vida de alguém e foi transformador. Vai chegar para você, vai ser na sua telinha, ao vivo, no próximo dia 6, próximo sábado, passando este sábado ou outro, você vai acompanhar com a gente a partir das 19 horas, assim, ó. Nós vamos ter o Happy Hour, que é aquele podcast apresentado pelo Wagner Cantori, vai ali conversando no esquenta da programação. E a partir das 20 horas, aí começa aqui na sua telinha, com cobertura para a rede de rádio também, o Anjos em Ação. O tema desse ano será Canaã, a Terra Prometida. Você vai acompanhar aqui pela TV, nós estaremos também ao vivo no YouTube, também pela Rádio Novo Tempo, como eu já disse. Vai ser uma noite de renovação da nossa fé, de confirmação da nossa fé, para você, principalmente, que é o Anjo da Esperança, que contribui com a gente. Você vai ver na telinha mais uma vez quantas vidas transformadas, simbolizando a tantas milhares de outras que, claro, no tempo não é oportuno de a gente contar para você e nem saberemos, só o céu vai revelar para a gente. Então vem aí Anjos em Ação, 6 de dezembro, aqui na sua telinha, roda o VT para a gente ficar com aquele gostinho de quero mais desde agora. Anjos em Ação é mais que um programa. É um momento especial de gratidão, louvor e esperança. Neste ano, vamos reviver a história de Moisés, o libertador que guiou o povo de Deus rumo a Canaã, a Terra Prometida. E descobrir como essa antiga jornada ainda fala aos nossos corações, apontando para a libertação final que todos esperamos. Você vai conhecer testemunhos emocionantes, vidas transformadas, conquistas e também os novos projetos e sonhos que estão nascendo para 2026.
Tudo isso em uma grande celebração com seus apresentadores favoritos e muita música boa com Novo Tom, Luiz Cláudio, Arautos do Rei, Communion e muito mais. Anjos em Ação 2025, Canaã, a Terra Prometida. Dia 6 de dezembro, às 8 da noite, na TV Novo Tempo. Um programa, uma missão, um povo a caminho da promessa. Reserve esse dia para ficar aqui com a gente a partir das 8 da noite na sua telinha, na Novo Tempo, Anjos em Ação. E a gente continua por aqui, a Binal ainda se recuperando, porque desde ontem que ele está comentando, eu vi, não que apareceu na hora eu ali. que diz seus apresentadores preferidos... Apareceu o Pastor Aleixo, apareceu a Darleide 2 vezes. A Binal não apareceu nem... Mesmo com essa cinturinha 96. 94? 94. Que isso? Mas agora que você tá respirando, tá um pouquinho mais. Agora volta, né? Quando que senta. Vamos de perguntas pra gente aproveitar a doutora Nicole por aqui para responder a cada uma delas. Supera isso aí. Olha aí, Aleixo, Patrícia. Patrícia Sade, Nova Friburgo. De novo. Friburgo. Patrícia, manda interação todo dia, até eu falar Friburgo. Meu pai tem 71 anos e sempre foi muito regrado com relação à alimentação, check-ups e fazendo caminhadas diariamente. No começo desse ano, ele começou com alguns sintomas, um cansaço excessivo, inchaço nas pernas e foi diagnosticado com uma arritmia severa. Ficamos muito alarmados, pois o médico proibiu de qualquer esforço, o que o deprimiu bastante. O que pode ocorrer para uma arritmia se estabelecer dessa forma? Que linda pergunta! É minha especialidade, né? Olha só. Cardiologia do esporte. É muito comum ficar deprimido depois de uma proibição, principalmente em infarto, em homens e mulheres, principalmente os homens que são, na maioria das formas de família, são provedores. É como se a gente tirasse da mão dele o poder do que foi instituído a ele, que é prover e cuidar. A arritmia pode ser por algumas coisas, tá? Desde um coração que cresceu, de repente, por um Chagas, por uma pressão alta silenciosa a vida toda, por um infarto ou por um substrato arritmogênico, ou seja, um chão do coração que inflamou, um tapete, até por miocardite, vacina, vai saber. Só que a partir da hora que eu tenho uma arritmia que está muito tempo instalada no coração, ela também pode levar ao aumento. Então eu não sei o que é que causou primeiro, a arritmia que aumentou o coração ou o coração aumentado que fez a arritmia. Quando a gente fala de perna inchada, a gente fala daquele coração que a gente estava com orientação de água, ó, não pode beber muito, é o coração que está fraco. Qual é o cenário? Como é que resolve isso, Patrícia? Primeiro a gente tem que tratar a arritmia, o que está causando e se precisa de algum dispositivo de segurança, seja marca-passo, seja um desfibrilador implantável, que é aqueles aparelhos que a gente põe no coração. Primeira coisa, resolvemos, aí a gente vai para a minha parte, que é a reabilitação. Escolhemos a frequência de treino, muitas vezes baseada no teste ergométrico, com reloginho. Não existe nada nesta vida, cientificamente te dizendo, que seja para sempre de forma ruim. Se eu tenho algo que eu não consigo resolver, eu vou chamar ele de crônico. O crônico não é e nunca será decreto de morte. Eu sempre falo para os meus pacientes, por mais difícil que seja a situação, enquanto estamos tratando e você está controlado, pode tirar essa cara de velório para mim. Eu brinco sempre, levanta daí, que quando o defunto levanta, acabou o velório. Para. Temos remédio? Vamos tomar. Podemos fazer mais alguma coisa? Vamos fazer. O que posso agora? Reabilitação. Não vou poder te pôr para correr de uma vez, mas a gente pode começar com a reabilitação. Então, assim, tem saída. Ô papai, não fica triste não, fica tranquilo que a ciência consegue trazer. Não perca o ânimo, porque a única coisa que destrói um tratamento médico é a falta da fé e da certeza. Porque a partir da hora que um corpo está decidido a não lutar mais, eu posso dar o remédio que eu quiser. Não vai dar certo. É verdade, hein? Quem mais vem por aqui?
Mirela Santos, de Belo Horizonte. Meu pai pratica esporte, futebol, somente aos domingos. Eu posso dizer que é de alta intensidade porque ele corre muito. Ele é hipertenso. Existe risco de infarto nesse contexto? Meu avô, pai do meu pai, faleceu de infarto. O cenário era outro, mas como a hipertensão foi nele e meu pai também tem, surge a preocupação. E eu vou começar falando que o risco é teu também. Se você é filha biológica deste pai e neta biológica desse vô, nós vamos te classificar com o risco da pressão alta da família e daquilo que médico gosta de falar que é DAC, doença arterial coronariana. Então, temos já 2 pessoas envolvidas, né? O que eu queria dizer? Antigamente, a gente falava, não, o atleta de fim de semana é tão perigoso quanto. Existem estudos iniciais que começam a dizer é melhor uma vez do que nada. Qual que é a questão? A pressão está controlada? Está menor do que o habitual? Antigamente a gente falava 19/10 para atividade física, só que a gente está mudando os nossos olhares, tanto que vocês viram que repercutiu que agora a gente quer deixar abaixo de 12/8. Exato. Então, qual é o contexto do... A gente não pode falar orientação geral para uma pessoa única. Então, ele tem pressão, está controlada? Ele tem dor no peito quando ele faz atividade? Ele está bebendo água e ele está se alimentando? O intestino está funcionando? Se não está passando mal, ele pode continuar. Certo. Okay. Muito bom. Tem mais uma? Dá tempo de mais uma ainda, né? Rapidinho aqui, ó. A Patrícia Lemos, de Manaus, diz assim, ó. Tenho 45 anos e hipertensão. Já fiz um check-up depois dos 40, mas não sei se devo repetir todo ano. O que a senhora recomenda? Nota aí, Abinão. Toda a vida. Vai continuar agora todo ano até o nosso último dia em terra. Tem que fazer. Tem que fazer. Não é 40 só, hein, minha gente? Se puder antes, bateu 35 pra gente estar, que nem a gente falou no começo, tá preparado para os 40, principalmente as mulheres, que vão encontrar a perimenopausa e a menopausa. E já adianto, menopausa, perimenopausa, não é só calor ou alteração de desejo, que isso é saúde, a gente precisa falar sobre isso, é importante. Mas... sistema imune, dores articulares horrorosas, dificuldade de perder peso e dificuldade de absorver os nutrientes básicos. Então, eu vou chegar nos 40 preparada. Caso a menopausa se antecipe, venha lá nos 40 e pouco, 45, que a gente espera que ela chegue 48, 50, vi antes, ela não te encontra numa situação ruim. Perfeito. Nossa gratidão pela sua participação aqui. O programa está chegando ao fim, mas fica o nosso coração aquecido aqui. Eu fico muito feliz. E que Deus te abençoe muito, a sua família e a sua vocação também. Muito obrigada. Eu até conversei aqui com o pastor no off, porque às vezes a gente vem com estigma de religião, mas aqui tem tanta coisa bacana para que a pessoa possa construir, multiplicar, ser feliz, que não... Estou saindo muito contente de ter conhecido melhor. A gente Obrigada, também, eu Deus. tenho certeza Obrigada. que ele está em casa também. Muito obrigado. Deus abençoe. Deixa eu falar ao seu coração. Menino, assim, idade de criança que está nos primeiros anos escolares, 8, 9 anos, estava experimentando uma vida de ser a única pessoa da aldeia que ele morava, no continente africano, a ir para uma igreja recém-criada perto dele. Perto era 4 quilômetros. E ele subia vales e montanhas e passava por meio de um caminho todo inóspito por 4 quilômetros todo final de semana para ir para a igreja. E ele gostava de ir para a igreja. Mas tinha um momento que ele sentia-se muito constrangido, que era o momento da oferta. Porque ele era criança e chegava o momento da oferta, ele queria ofertar alguma coisa e nunca tinha nada para colocar lá. Como era uma realidade rural, as pessoas não levavam moedas geralmente. Elas lá e levavam as coisas da própria fazenda, da própria aldeia, e alguns levavam cereais, outros entregavam arroz, outros entregavam sal, que era um item muito caro, outros colocavam até galinha, e o cesto de oferta era um cestão grande mesmo, e ele ficava vendo aquilo e pensava, eu nunca trago nada e meus pais nunca vão autorizar isso. Mas ele notava também uma coisa, que muitas vezes antes das pessoas ofertarem, elas falavam por que estavam ofertando. Então, aquele que teve uma safra falava, o Senhor me abençoou e eu tive uma boa safra, por isso eu estou entregando aqui mais desses cereais. Outros falavam, o Senhor me abençoou e aqui eu estou entregando uma parte daquilo que eles consideravam bênção. Mas um dia ele entendeu a mensagem total. E ele foi decidido que aquele dia ele ia dar a maior oferta possível.
E depois do momento de oferta, algumas pessoas falaram, e o diácono da igreja, responsável pela oferta, quando chegou perto dele, ele falou assim, você pode abaixar o cesto? Ele, sem entender nada, abaixou um pouquinho. Ele falou, não, mais, bem mais. Ele abaixou mais, ele falou, mais. Aí ele colocou o cesto perto do chão e o menino fez algo que surpreendeu a igreja. Ele pulou dentro do cesto. E quando todo mundo olhou para ele assim, e quem estava pregando entendeu, olhou para ele e falou, por que você fez isso? Ele disse assim, algumas pessoas aqui disseram que Deus deu muito arroz para eles trouxeram arroz, mas eu entendi. Aquele Jesus se deu por mim, então eu vou me dar por ele. Ele entregou seu corpo por mim, eu entrego meu corpo por ele. Algumas pessoas acham que entregar a vida para Jesus é entrar na frente de um tiro, é ser enforcado, ser eletrocutado. Mas quando eu entrego meu corpo todo para Jesus, significa aquilo que eu coloco no meu prato, porque esse corpo é dele. Quando eu falo que entreguei tudo para Jesus, é aquilo que eu coloco na minha mente e aquilo que eu falo, porque essa mente, essa fala é dele. Entregar-se para Jesus é viver por ele, para ele. Morrer por Jesus pode durar um segundo. Viver por Jesus o glorifica a vida inteira. Hoje Deus está te chamando a viver por ele. É entregar-se a cada minuto e por todos aqueles que ele ama. Isso, pule no cesto. Pule no cesto. Amém. Reflexão linda, hein? Amanhã a gente está de volta por aqui, né, Darleide? Se Deus quiser. Nós voltamos amanhã às 2h30 ao vivo, com mais um tema, mais histórias, mais reflexão, mais amor para você. Obrigada pelo carinho. Vem aí o Vida e Saúde, né, Binão? Vida e Saúde, trazendo o que hoje aqui, ó? Trazendo, especiarias, especialidades aí, receitas zero glúten. Essa eu gosto, hein? E muito mais. Tem também, amanhã, vamos falar sobre regularização do imóvel. Tá pendente aí? Vamos resolver? Fica com a gente amanhã. Tchau. Tchau.